Se você tem um carro ou um imóvel, provavelmente já contratou um seguro para ficar mais tranquilo em caso de roubo ou de danos, né? A gente sabe que a ideia nunca é ter que recorrer a esse tipo de instrumento. Pelo contrário, a gente faz de tudo para não ter que acionar um seguro. Mas se o pior acontecer, tem sempre a garantia de cobertura de ao menos uma parte das suas perdas. E se eu te contasse que esse tipo de proteção também existe no mercado financeiro? Você acredita? Bom, é só trocar seguro por hedge que você começa a entender por que esse tema tem uma importância tão grande quando se trata dos seus investimentos. A palavra em inglês hedge significa proteção. Só faz sentido pensar em proteger alguma coisa que você avalia correr determinado risco, né? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é um hedge, em que situações vale a pena pensar nele, quais são os instrumentos que podem se encaixar nessa estratégia e para quem que ela faz sentido. Antes disso, só não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o InfoMoney nas nossas redes sociais. O que é hedge? Hedge é uma estratégia de investimentos que tem o objetivo de proteger o valor de um ativo, que pode ser uma ação, uma moeda ou um fundo imobiliário, por exemplo, contra a possibilidade de variações futuras, para cima ou para baixo. É uma espécie de seguro que ajuda a limitar os riscos, oferecendo um pouco mais de tranquilidade para o investidor. A ideia, quando você contrata esse seguro, não é ganhar dinheiro, tá certo, com ele. Pelo contrário, para ele ser acionado, em geral, significa dizer que o restante da sua carteira de investimentos foi na direção oposta à desejada. O objetivo é ter mais segurança, mais tranquilidade para operar, e fazendo o hedge você pode evitar uma perda brusca e grande em função da variação dos preços dos ativos. A intenção é escolher para o hedge ativos que costumam ter desempenhos praticamente opostos ao da maior parte da sua carteira, a tal da correlação negativa, em que conforme uma variável aumenta, a outra diminui. Com o hedge você busca uma proteção e torce para gastar dinheiro à toa com ela, como você faz com um seguro de carro, de apartamento ou até mesmo de vida. A sua principal preocupação ao adotar essa estratégia não é ter lucro, e sim evitar perdas. Como funciona uma operação de hedge? Você deve se lembrar do chamado Joesley Day, como ficou apelidado aquele dia de 18 de maio de 2017. O mercado brasileiro teve movimentos bruscos depois da revelação de uma gravação do Joesley Batista, um dos donos da JBS. Naquela ocasião, a bolsa despencou mais de 10%, teve o primeiro circuit breaker desde a grande crise financeira de 2008, enquanto o dólar disparou mais de 8%. Em dias como aqueles, quem tinha uma proteção na carteira conseguiu aliviar ao menos uma parte dos prejuízos. Existem algumas alternativas para proteger o seu portfólio. Uma das principais envolve o mercado futuro, com os chamados derivativos, como opções ou contratos futuros. Por meio desses instrumentos é possível travar o preço de um ativo para negociação em um momento futuro. Quem tem determinada ação na carteira, por exemplo, pode utilizar opções, que representam acordos de compra e venda de papéis por um valor definido em uma data futura estabelecida já, para garantir essa trava. Vou dar um exemplo, acho que vai ficar mais claro. Imagine que um investidor tem ações da Petrobras na carteira. No primeiro semestre desse ano, o preço da ação variou bastante por diversos fatores. Esse investidor comprou as 100 ações por R$20, mas por segurança ele também adquiriu opções de venda. Então, caso a ação caísse para R$18, ele teria a opção de vender os papéis a R$20. Isso nada mais é do que um hedge. Outro formato comum de hedge acontece quando o investidor se posiciona em ativos que historicamente tenham desempenhos opostos no mercado. Um exemplo clássico envolve as ações brasileiras e o dólar. O Ibovespa costuma ter um desempenho contrário ao da moeda americana. Quando um valoriza, é comum que o outro esteja em queda. Assim, quem investe em ações pode ter uma aplicação ligada ao dólar para amenizar os prejuízos se houver, de fato, uma queda do mercado acionário. A proteção contra perdas num portfólio ou até em uma empresa pode acontecer de diferentes maneiras. Vale conferir. O primeiro tipo é o hedge natural. Nesse caso, não é necessário depositar um esforço específico para se proteger da variação de preços. Acho que vai ficar mais claro se você pensar no caso, por exemplo, de empresas que atuam com exportação. As receitas são em dólar, mas provavelmente boa parte dos custos também. Então, quando a moeda americana valoriza, os custos da exportadora aumentam, o que não é bom, lógico, mas ao mesmo tempo as receitas são beneficiadas por esse câmbio mais favorável, o que pode compensar essas perdas naturalmente.
Outro tipo de seguro conhecido, o hedge cambial, tem como base o uso do dólar como estratégia de proteção para outros ativos ou operações. Quem tem dívida em moeda estrangeira, por exemplo, pode se proteger das variações das cotações por meio de contratos futuros. Quem programa uma viagem para o exterior não tem como saber qual vai ser a cotação da moeda na data da viagem. Por isso que é possível investir, por exemplo, num fundo cambial, que é a alternativa mais simples e acessível para o pequeno investidor. Se o dólar se valorizar no período até a sua viagem, você pode colher os frutos em um fundo, em que tiver comprado, lógico, na moeda americana. E se o dólar cair, você perde dinheiro com o seu fundo, mas consegue comprar no mercado à vista um dólar mais barato do que o imaginado. Já o hedge em commodities, como açúcar, milho ou café, costuma ser feito nos mercados futuros. Comprando e vendendo contratos futuros, os produtores conseguem definir um preço fixo para as mercadorias, em um montante que vai ser pago no futuro, quando os produtos forem entregues. Esse arranjo é bastante comum nos mercados agrícolas, por exemplo. Usando contratos futuros, um produtor de soja consegue saber por quanto ele vai negociar cada tonelada daqui a alguns meses, quando a safra já vai ter sido colhida e beneficiada. Com isso, ele assegura o preço e garante algum nível de previsibilidade nas suas receitas. Não é perfeito? No caso das ações, você pode adotar estratégias para reduzir ou prevenir perdas causadas pela variação dos preços na bolsa. Vamos lá. Uma das opções é recorrer a opções sobre ações. Outra é utilizar contratos futuros de índices ou ações, ou ainda fundos de índices, os chamados ETFs. É importante para você estudar o comportamento usual dos ativos e dos derivativos que você pretende usar antes de tomar uma decisão aí envolvendo esse hedge. Até aqui deu para ter uma ideia da quantidade de cenários nos quais o hedge é utilizado, certo? Agora a gente passa para uma parte mais técnica dessa história, os instrumentos do mercado para proteger a sua carteira. As chamadas opções representam um contrato que dá ao titular o direito de comprar ou de vender um determinado ativo por um certo valor numa data específica do futuro. Assim como os contratos futuros, as opções são um derivativo, porque o seu preço deriva do valor do ativo a que estão atrelados. Pensando na bolsa brasileira, opções da Vale, por exemplo, são opções que têm as ações da mineradora como ativos subjacentes, mas existem vários outros tipos, como opções de moedas e até de índices. Como possuem um preço de exercício pelo qual o ativo subjacente vai poder ser comprado ou vendido, as opções permitem fixar o valor do ativo objeto, ajudando a suavizar o impacto da volatilidade nas cotações. Mas como? Bom, imagina que as ações de um investidor custem R$50. Para protegê-las de uma queda, ele comprou opções de venda com um preço de exercício de R$49. Então, se ao chegar na data do exercício as ações estiverem cotadas a R$45, o investidor ainda vai ter o direito de vender os papéis a R$49. Por isso, se o investidor precisasse desfazer das ações, ele teria uma queda no mercado à vista, mais um ganho com as opções. As operações de hedge com contratos futuros também podem ser utilizadas por investidores do mercado de ações. Existem, por exemplo, contratos futuros de Ibovespa, que são como acordos de compra e venda em que se negocia hoje o valor de pontuação do Ibovespa para uma data futura. Dessa forma, um investidor de bolsa pode se proteger negociando contratos futuros de Ibovespa. Em caso de queda do mercado, esse investidor pode ganhar por meio da venda de contratos ou mini-contratos futuros de Ibovespa. Nesse caso, as ações da carteira caem, mas a operação no mercado futuro entrega um lucro com a queda do índice. Deu para entender? Caso a bolsa suba nesse período, o investidor vai ter ganhos com os papéis no portfólio, mas ao mesmo tempo ele vai perder dinheiro com a operação no mercado futuro. Outro tipo de seguro em bolsa é feito via ETF, que significa fundo de índice. O mais conhecido deles é o BOVA11, que representa na prática a carteira teórica do Ibovespa. Nele você está aplicando em um fundo com todas as ações na mesma proporção do índice. Quem compra um ETF de Ibovespa vai lucrar se o índice subir e perder, claro, se o índice cair. Mas para ser usado como hedge para uma carteira de ações comprada no mercado à vista, a sugestão é vender as cotas do ETF no mercado ou operar vendido, como se costuma dizer. Quando isso acontece, o investidor pode recomprar as cotas do ETF mais tarde por uma cotação mais baixa, embolsando aí a diferença como lucro.
E esse lucro é o que compensaria as eventuais perdas registradas com as ações à vista mantidas na carteira. E para quem faz sentido o hedge? Como o hedge é indicado para quem está exposto a riscos, só faz sentido proteger algo sobre o qual você não tem a total segurança. É por isso que o hedge é indicado não só, mas especialmente para investidores que operam de alguma forma no mercado de renda variável, seja diretamente ou indiretamente, por exemplo, via fundos de investimento. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima!